Boa noite, meu povo. Hoje temos aqui um advogado, né? Advogado é sempre um assunto delicado. Grande amigo nosso aí, meu ID também, tá na escola aí com a gente, Tomás Brandão, advogado de escritório, de empresa grande, e ele vai falar um pouquinho aí pra gente quais são as pegadinhas, né, no contrato de veste, será que o melhor caminho é fazer o IPO? Enfim, tem muita coisa na moda, mas será que todas elas são importantes para o seu negócio? Obrigado, Tomás, aí pelo seu tempo e, cara, manda bala, meu velho. Beleza, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Como o Thiago falou, vou falar de IPO e Vest, um título foi mais para assustar a galera. Acho que não tem nada que vai acabar com a empresa aqui não, mas é possível que tenha alguns probleminhas aí no meio do caminho. Acho que o que pode acabar com a empresa mesmo é mais o que o Thiago sabe que é gestão financeira, essas coisas aí realmente acabam com a empresa. Acho que uma parte, sim, como o Thiago falou, tem vários contratos que estão na moda, que você escuta numa palestra, escuta um pouquinho, acha que é super importante, vai mudar a vida da sua empresa. O Vest é um deles que tem um tempinho já que está sendo bem falado. E, basicamente, o que é um contrato de Vest? É quando você dá oportunidade para um funcionário seu virar sócio da empresa. Mas por que você vai fazer isso? Geralmente, porque talvez a uma remuneração não seja extremamente atraente, a empresa é pequena, está começando, você tem uma perspectiva grande de evoluir, mas você quer contratar um cara bom no marketing, um cara bom na venda. Você precisa do cara, ele fala assim, beleza, eu não vou te pagar os 20 mil que você quer, que você merece, talvez, te pago um pouquinho menos, mas aqui, você vai ter 1% da empresa. Isso é interessante, realmente é uma coisa válida, só que não é para todo mundo. E eu acho que antes de não ser para todo mundo, a gente tem que ver que no final do dia esse cara vai virar seu sócio em algum momento. Pode ser um momento curto, mas ele vai virar seu sócio. Isso é sempre uma coisa delicada quando você está falando de empresa. Às vezes é pior que casamento você ter um sócio. Pode te dar muito mais problema. E falando assim no contrato em geral, cláusulas que existem no contrato de veste, a gente tem que botar um tempo mínimo para ele ter o direito à aquisição daquela participação. Então, se eu botar, ele vai ter 2 anos para bater algumas metas que são estabelecidas no próprio contrato, que é uma coisa bem delicada também, você tem que definir as metas bem, como é que elas vão ser cumpridas e como elas vão ser medidas para ver se elas estão sendo cumpridas. Depois desse período de cumprimento de meta, você tem mais um período de aquisição, que ele pode fazer aquisição das ações ou das cotas, dependendo do tipo societário. Depois desse tempo, ele vai ter que pagar um preço. Não é recomendável que o contrato seja gratuito, porque pode considerar uma contraprestação pelo trabalho, que aí vai incidir 13º, FES, FGTS, todas as questões trabalhistas, ou então pode ser considerado uma doação, que aí incide TCMD. Então, assim, é bom e muito recomendável que seja pago o contrato. Então, tem que definir bem o preço também, para não dar uma diferença muito grande, tem que pagar um valor muito alto, algumas coisas relacionadas à parte fiscal e tributária para ele, tanto para vocês quanto para ele. Tem que ter uma boa hipótese bem estruturada de como, se ele sair da empresa, talvez, o que vai acontecer, de o contrato não poder ser efetivado, que a gente chama de resolução contratual. Em caso, às vezes, que a gente chama de evento de liquidez, é quando você tem um investimento muito grande, você vai fazer o próprio IPO, alguma coisa assim, tem um gatilho de que ele não vai poder ficar com as cotas ou com as ações, ele vai ter que vender automaticamente. Isso é uma parte boa, mas assim, é sempre delicado e é uma coisa que, como eu disse, não é para todo mundo. E acho que o mais importante, você tem que conhecer para quem você está dando essa oportunidade. Não é só porque o cara é bom, você vai querer contratar ele agora, às vezes não vale a pena você fazer isso na primeira semana do cara, já prometer isso na hora que o cara está entrando. Dá um pouco de tempo, vê se ele está performando bem. Então, pega um funcionário seu que já está há muito tempo, está performando bem, você quer evoluir o cara e dá a oportunidade de ele virar seu sócio. Ele vai até ver um pouco mais de reconhecimento do que aquele cara que está entrando, que está só entrando pelo dinheiro e pela oportunidade de ser sócio da empresa. Gente, eu não falei, mas se tiverem dúvidas, pode falar. Mas a ideia é essa, tá? Falar algumas coisas, se tiver alguma dúvida. Depois, se tiver dúvida de um outro contrato que eu não falei, que vou falar basicamente do VEST do IPO, vocês podem falar também. No vesting por alto é isso. Como eu disse, nada vai acabar realmente com a sua empresa, é um contrato só delicado e está na moda. Então, todo mundo quer fazer porque vê, eu quero dar mais oportunidade para aquele funcionário X, vou ter que fazer, não vou, como é que faz?
é delicado, demora. Às vezes o cara quer resolver o contrato em uma semana, tá tudo pronto em 2 semanas, e eu já vi o contrato diverso ser negociado por 6 meses. Outra parte quer decidir uma outra coisa, não está aceitando, é mais isso. Eu acho que o IPO, que é um tema um pouco mais, na minha opinião, não é nem delicado, mas, tipo assim, muita empresa quer chegar no IPO, quer fazer o IPO, acha bonito falar que vai fazer IPO, e aí realmente não é para todo mundo mesmo, na minha opinião. O IPO, que é uma sigla em inglês, de Initial Public Offering, que é quando a empresa está abrindo capital pela primeira vez. Isso acontece muito. Eu vou até apresentar uma imagenzinha aqui. O cara lá tem a ideia dele, super legal, o cara é um gênio, está mudando o paradigma da área dele. Acha um cara, ele é um técnico muito bom, vamos supor, vai contratar vai arrumar um sócio para o cara de vendas, o cara da gestão, para ajudar ele, vai receber uma captação das família, da família, dos amigos, e depois vai passar por uma outra rodada, vai receber um pouco mais de dinheiro, vai entrar, que eles chamam de capital seed, é um pouco mais de grana, mas ainda é mais amador o negócio, está começando. Séries A, série B, série C e tal, vai entrando um pouco mais de grana, vai entrando mais sócio na base acionária aqui. E chega uma hora que o cara vai receber um venture capital, um fundo de investimentos grande, vai colocar muita grana, a empresa vai explodir, vai ter muito cliente, vai começar a evoluir a parte financeira, a parte de automação da empresa e tal. O problema é que quando começa a entrar esses fundos, na minha opinião, os caras querem receber o dinheiro deles rápido. O fundo não vai ficar 10 anos com você, achando legal tal, ele vai querer sair em 2, 3 anos no máximo. E é por isso que geralmente eles fazem a proposta, tipo, vamos fazer um IPO, tá, um bom negócio, vocês vão crescer, visibilidade, o valor da ação nesse momento vai aumentar, o sócio que entrou lá ficou 10 anos, 12 anos trabalhando, ralou a vida inteira com o negócio dele, com a ideia dele, vai ver a oportunidade de realmente ele vai ganhar um dinheiro. Só que nesse momento, é um momento que demanda muito trabalho, demanda se bobear ano para o cara fazer um IPO, é muito tempo, é muito esforço, é muito dinheiro, e para você ter uma empresa de capital aberto, você gasta muito durante o ano. Você tem que cumprir um monte de regulação da CVM, você tem que fazer auditoria externa, pagar para PwC, Deloitte, Ernst Young, essas empresas, é muita grana envolvida. Você tem que ter uma estrutura de governança interna, não vou falar extremamente robusta, mas boa, que vai conseguir demandar do escritório seu que está te auxiliando nisso, vai conseguir cumprir todos os prazos, tem prazo para você fazer qualquer alteração em conselho, comitê, essas coisas, tem que apresentar tudo para a CVM. Então, assim, é uma demanda muito grande, para às vezes só porque um fundo que te investiu ali atrás quer receber o dinheiro dele no maior rendimento possível, no menor curto espaço de tempo. Fala-se muito, tipo, mas eu vou fazer o IPO, vou conseguir pegar dinheiro da poupança das pessoas, né? Eu vou conseguir captar meu dinheiro, e se eu precisar me financiar, eu vou ter ali a disponibilidade. Acho que tem outras formas de fazer isso. Uma das formas que existe muito, e talvez não seja tão falada, é uma empresa ser categoria B. O que é? Categoria A é quando ela abre o capital na bolsa, vende ações, vende debêntures conversíveis, algumas coisas assim. A categoria B é quando ela emite alguns valores imobiliários, que basicamente debênture, nota comercial e alguns outros, mas ela não vende as ações em si lá na bolsa. Isso gera menos burocracia, o custo é muito menor, ela pode captar dinheiro de uma forma muito mais fácil, com banco, inclusive, em taxa menor. Então, assim, eu vejo que muita gente fala de fazer IPO porque é bonito, é muito charmoso você bater lá a mãozinha na bolsa, vai um monte de papel, sair na imprensa, mas você tem que ver, tem que sopesar e no final do dia se vale a pena você ter esse trabalho e ter essa dor de cabeça, não hoje, mas durante todos os anos que vai ter capital aberto, porque, assim, você tem que ter um mínimo de ações circulando em bolsa para você ter capital aberto, você tem que ter um monte de regulação, então, assim, não é uma coisa que, para fora, né, para quem está vendo, parece muito bonito, parece ser muito legal, eu trabalho em empresa de capital aberto, é muito interessante para o dia a dia, mas ao mesmo tempo é difícil, assim, os sócios, que geralmente são empresas muito grandes, que são sócios em empresas que estão abertas, tem muito trabalho, não é uma coisa super simples. Realmente, eu falei o que eu tinha imaginado, assim, estava mais esperando agora que vocês tivessem dúvidas e nesse tipo de contrato, em outros, que acho que um bate-papo fica mais fácil de sanar dúvidas pontuais.
Ó, Tomás, cara, acho que uma dúvida que a galera tem bastante é o seguinte: quais são as cláusulas que eu tenho que ter, né, no contrato de veste e quais são os termos que eu uso para fazer o cliff, né? Ou seja, para caso não tenha um match, como é que eu mando esse cara embora? Quais são as mais comuns aí nesses casos? Cara, cláusula. Uma cláusula de não competição, geralmente a gente bota, que é quando o cara fica um período ali, quando ele sai da empresa por algum motivo, geralmente, né, tem um evento de liquidez que eu te falava, ele vai sair, ele não vai poder trabalhar no mesmo ramo, às vezes ele não pode trabalhar como um todo, dependendo da situação, é uma cláusula que acontece, né, não, confidencialidade geralmente tem também, vou ver se eu lembro de alguma mais específica, mas são cláusulas bem padrão, assim, que tem, a gente tinha falado, prazo, metas, preço mínimo, forma de fazer a compra e venda, como vai ser feito o pagamento, qual que vai ser a taxa de avaliação para ser o valuation da empresa, de quanto ele vai entrar, essas coisas. Cara, prazo, eu já vi prazo de 6 meses de cliff, para depois ele fazer o vesting, já vi prazo de 3 anos, que ao longo dos 3 anos ele vai garantindo quantidade mínima que ele vai ter. Então, o primeiro ano ele vai garantir 1%, no segundo mais 0,5%, no terceiro ano mais 0,5%, para no final ele está com 2%. A porcentagem também é decidida entre as partes, não tem um padrão, mas geralmente não passa muito de 3, 4, 5, porque também é só se o cara estiver fazendo assim, um trabalho muito de vendas, às vezes, vendendo muito, o cara for muito bom. Porque valores mais altos em porcentagem é para quem está colocando dinheiro direto na empresa mesmo e vai colocar uma grana boa para você dar um salto muito grande, não essa venda dia a dia, não esse trabalho dia a dia. Boa. Pessoal, alguém tem uma... Renan, manda aí. Eu vou mandar aqui. Bom, boa noite aí. Boa noite. Deixa eu explicar aqui para ver se consigo deixar claro. No caso de eu fazer o vesting ali com funcionário e tudo mais, na hora da saída, você até falou um pouco aí, como é que fica esse valuation? Eu crio um valuation próprio para essa situação, para esse papel que eu estou vendendo para ele, e a parte do valuation da empresa mesmo, porque, assim, esse cara ele vai entrar ou de graça ou ele vai pagar barato, vamos dizer assim. Ou Sim. E aí, na hora dele sair, vende por um valuation próprio, assim, um valuation à parte, sei lá, que é mais realista, com base em caixa, ou... Porque a empresa, por exemplo, eu trabalho com software, a empresa pode estar valendo bastante, assim, a empresa às vezes nem está dando lucro, mas está valendo, né, hoje em dia. Uhum. Como é que eu faço isso? Eu crio um mecanismo próprio de valuation para esse tipo de situação? Como é que funciona? Geralmente de padrão, assim, eu sei que cada um pode criar sua regra, mas de padrão de mercado, o que você vê aí funcionar? Eu vejo muito baseado, assim, na entrada, ou o valor do contrato social, valendo, tipo, o cara vai ter 1%, ele vai ter, você tem 10 mil ações, então 100, não sou tão bom de matemática, você já percebeu. Mas, assim, para entrada é o valor, geralmente a gente fala do valor nominal da cota, da ação, é o valor baixo. Na saída, ou vai depender da situação. Se for um evento de liquidez, geralmente ele sai pelo valor, assim, ou pelo valor que o sócio majoritário está saindo, está recebendo, então às vezes uma porcentagem menor, tipo, ele vai receber 80%, 70%, ou Aham. então pode ser feito por conta de EBITDA, alguma coisa assim. Já vi muitas vezes por conta de EBITDA, só que aí você tem que definir X% do EBITDA da época da saída, entendeu? Tipo, 5 vezes, Sim. 3 vezes, mas tem muito dessa porcentagem também de X% do valor que o sócio está recebendo, quem deu a cota para ele. Entendi, assim, mas no caso de ser um minoritário, mesmo um funcionário, mesmo com 1%, 0,5%, sei lá, meia dúzia de cotas aí, dependendo do tamanho da empresa, isso representa um valor. Então, eu tenho como ter, tipo, se não for um evento de liquidez, por exemplo, que é quando está tendo algum aporte ou algum cash out aí, Uhum. quando for eu quero tirar o cara mesmo, assim, não está rendendo, não está performando, aí como é que eu pago ele para ele sair?
Aí eu que defino essa regra e qual Aí qual a geralmente regra que eu você só acharia faz mais razoável ou uma porcentagem do EBIT da empresa, na EBITDA. época, ou então você definir um valor, tipo, X vezes o quanto ele pagou, ou alguma conta mais Sim, ou menos assim. O que eu entendi. costumo ver é uma conta, não necessariamente com EBITDA, mas uma conta de um cálculo de um valuation que já, tipo, X%, mais, menos, X vezes, a última saída, entrada, entendeu? O último valuation que já aconteceu também. Entendi. Beleza? Tá bom, obrigado. Pode ser pelo valor contábil, que aí costuma Poder ser pode, melhor. não tem o menor Pô, problema. No caso, para ele, mas depende, você está pensando em valor contábil PL ou valor contábil PL. PL? Não, assim, poder pode. Na verdade, qualquer valor contábil pode ter só impacto fiscal nisso, né? Impacto tributário, mas não tem nenhum problema, não. É porque no Talvez nosso isso tipo de negócio, o PL vai ser sempre muito menor do que o valuation da empresa. aí vai ser a questão Muito. do cara aceitar, entendeu? Porque às vezes justamente por isso, ele não vai querer, não é que ele não vai querer receber um contrato desse só porque ele vai receber menos, mas vai ser menos atrativo nesse caso, entendeu? Quanto mais ele tiver a possibilidade de ganhar no futuro, mais atrativo é para ele. E também parcelar o pagamento, né? Sim, parcelamento de Né? pagamentos, e é sem problemas. Pode colocar uma quantidade até grande, 48, 60 vezes, tanto faz. Qual que Uma é o coisa padrão que o que pessoal põe aí, geralmente? 36 geralmente é uma quantidade, porque vai depender também do valor final, né? Quanto mais Aham, valor final, mais você vai querer dividir. Mas um entendi. 36 assim é normal. Uma coisa que até que eu lembrei agora que eu tinha pensado, não falei antes, geralmente um contrato desses é legal, tal, você ter. Se tiver vários, isso pode atrapalhar um investimento, um cash out, porque o só quem está comprando vai ver, pô, bicho, além de eu ter que pagar o criador, né, da empresa, o CEO e tal, eu vou ter que tirar um monte de outros minoritários, vai me custar mais caro, então não que pode, às vezes pode fazer um negócio, às vezes pode diminuir o valor que você está recebendo também. Então é Uhum, importante saber, tipo, você tem que realmente ter poucos caras estratégicos com esse tipo de contrato, seja vesting, stock options, esse tipo de coisa, porque acaba aumentando o valor, o custo para a outra parte da sua empresa. E tem que meter um drag along, né? Que o Sim, cara, sim. que ele é obrigado a Quando, acompanhar a oferta do majoritário. sim, é uma cláusula super razoável também, Thiago, você lembra bem, que é o drag, que é quando você está vendendo, ele vai ser obrigado a vender com você e geralmente você bota no valor abaixo do que você está vendendo. Porque senão você vai, geralmente, justamente por isso o cara que está comprando vai pagar muito caro. Então você bota 70%. Em SA tem um limite, tem um valor mínimo pela lei que é de 80%. Ou seja, você tem que, em alguns casos, estabelecer um mínimo de 80% para o minoritário, quando ele está sendo levado. Você não pode botar abaixo disso. Mas quando é uma limitada, não tem, então às vezes até é possível você estabelecer menos que isso. É que a questão é que na limitada, o minoritário está ferrado, né? Tipo, se Sim. você quiser colocar, deixar ele no cantinho, bota uma cláusula de dividendo desproporcional. Acabou, filho. Deixa ele no cantinho chorando, né? Sim, sim, tem essa vantagem também. Ó, limitado, você pode fazer o dividendo proporcional, ou seja, você decide por maioria, o cara não vai receber nada. Não, ótimo, na SA não tem como. Você tem um dividendo mínimo que você tem que pagar e ele vai acabar tendo aquele direito. Só que aí tem uma vantagem na SA também que você pode fazer outros tipos de ações, ação preferencial X, Y, Z, que você vai dar mais oportunidade de o cara receber em tese. Ele vai ter um dividendo mínimo fixo, só que você bota 1 centavo, entendeu? Você bota um valor que em tese é muito baixo, aí ele vai receber aquilo ali e não tem tanto problema. Mas aí tem, cada detalhezinho isso vai mudando, mas é possível fazer com o SA várias formatações de dar esse tipo de benefício para o cara e não ser prejudicial para nenhum dos dois lados. A vantagem agora da SA é que eles estão diminuindo um pouco os custos, ainda tem bastante custo, tanto que eu acho que assim, a maioria das empresas do país ainda é limitada, mas para você ter custo alto agora é acima de 78 milhões, que já começa a ter um custo mais elevado,
você já começa a ter que fazer publicação e algumas outras coisas. Mas abaixo disso, você pode ter um SA rodando bem, você só não vai poder ter benefício fiscal, só que depois de um tempo, do tamanho, mesmo limitado, você já não consegue mais. Então, às vezes, vale mais a pena você virar SA. O que a gente vê muito aqui, cara, assim, que o pessoal também não tem nem acordo de cotista, né? Então, assim, ter o minoritário, eu falo assim, cara, vejo como tanto problema você ter um minoritário na sua empresa, porque meio que você obriga ele a sair se você tiver um bom acordo de acionistas, se ele obviamente não tiver nenhum veto, né? Mas geralmente você consegue contornar isso bem, né? Fazer um bloco de controle dos principais acionistas, eles decidem tudo e tipo, os minoritários não decidem nada. Eu consigo dar preferencial numa limitada, por exemplo, para essa galera ou não? Limitada, ela não prevê a possibilidade de cota preferencial, só que você consegue possibilitar, igual você falou, você pode colocar especificamente uma cláusula falando que vai ser distribuído tantos por cento de dividendo mínimo e decidir escrevendo um acordo de sócios, alguma coisa assim, que vai ser X% para tal pessoa, X% para outra, definir isso. Como você falou, é interessante você colocar cláusulas específicas, bem delimitadas de como vai ser feita a retirada extrajudicial de um sócio, porque isso facilita muito, você não vai precisar ficar discutindo na justiça se você quiser tirar o cara. Então, assim, definir se ele não bater tais metas, se ele estiver fazendo alguma coisa para prejudicar a empresa, você consegue delimitar bem. É interessante fazer isso. Mas, assim, a gente ainda... a lei Código Civil ele possibilita algumas diferenciações entre os acionistas que não seriam especificamente uma preferencial, mas que dão diferença entre eles. Só que é um tema delicado, porque muitas vezes a junta comercial mesmo não aceita isso. Mesmo a lei falando que pode, então a gente não costuma fazer. Em tese, você poderia ter uma ação, entre muitas aspas, preferencial. Legal, cara. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Cara, em relação aí ao acordo de cotista, eu vou perguntar aqui. Vai perguntar, Lucas? Manda aí. Eu não sei se é uma pergunta burra, Thiago, Não existe mas, isso, não. É um problema acompanhar uma greve do Instagram dele. então é o seguinte, que a minha situação é um pouco inversa, porque eu estou pleiteando o vesting. Uhum. Então, enfim, eu tinha uma agência de lançamento, deu muito certo com um projeto e a gente entrou em um acordo, pensou em possibilidade de sociedade, e aí a gente chegou à conclusão que seria uma boa saída, né? A gente entrar por resultado, né? E um ponto que a gente fez um memorando de entendimento, porque não dava para fazer o vesting, a gente não tinha valuation da empresa, então a gente fez um memorando para, após o valuation, né, feito, a gente entraria para o vesting. E aí, o grande ponto, assim, é porque queria entender quais pontos você olharia, né, se você estivesse nesse lugar de pleitear o vesting, né, quais pontos importantes você consideraria nessa posição. Eu não sei se ficou claro. Não, ficou assim. Cara, assim, não é muito diferente, como se eu estivesse olhando para o ponto de quem está dando o VET. Mas é importante as metas estarem bem definidas, para não ficar uma dúvida, tipo assim, eu bati a meta ou não bati, né, eu tive o direito ou não tive, prazo também, e como vai ser mensurada a meta. Isso eu acho que são, assim, pontos muito relevantes para o seu caso específico. O preço é importante, mas é bom que o preço não seja nem muito alto para você não conseguir pagar, mas nem muito baixo também. Quando você for exercer o VET, você pagou, você pagou um preço baixo, ótimo. Só que lá na frente, se você for exercer, na hora que você estiver recebendo o valor, você vai pagar um imposto de renda muito alto pelo valor que você recebeu. Então, você pagou R$ 1.000 por 1.000 cotas, vamos supor, e lá na frente você vai estar recebendo 1 milhão por 1.000 cotas. Então, assim, vai ser um valor de imposto de renda absurdo.
Prestando atenção nesse caso, tem algum evento de liquidez, se você vai ser obrigado a avaliar a sua participação, né, o drag no caso, quanto por cento vai ser o drag. As cláusulas de resolução contratuais, tipo assim, se você não bater a meta, ou se você bater a meta, você tem X tempo, quanto que é esse tempo específico, para você poder exercer ou não, isso é importante, para você ter uma noção, tipo, eu tenho que ter esse valor específico que eu preciso pagar para adquirir as ações ou cotas, dentro desse período aqui, dentro de 60 dias, geralmente, a gente dá 30, 60 dias. Para você também não ser pego desprevenido e estar descapitalizado para fazer o exercício do seu direito. Eu consigo perceber agora é isso, assim, tipo, às vezes acontece do limite da quantidade de participação variar, e às vezes a pessoa escrever errado ali, no parênteses, tipo, você está 2%, 20%, vamos supor, e o cara bota 2 sem querer. É chato porque geralmente a gente entende que o que está dentro do parênteses é o que está valendo. Então, se por um acaso tiver um errinho, às vezes é um detalhe, mas é bom ver. E, cara, o que eu consigo pensar agora de cabeça seria isso. Não tem... É meio que tentar rebatendo. Pensar o que seria bom para o outro cara e ver o que é bom para você. Mas, assim, eu acho que meta é muito importante, porcentagem em vez de liquidez e preço. Acho que seriam os mais importantes, assim. É um percentual considerável, você pode falar, Lucas? Cara, acho que como a aula vai ficar gravada, eu preferiria... Dá um pause aí na gravação. Às vezes, quando é um percentual maior, então, tipo, em tese, mais de uma pessoa recebeu o vest, um ponto importante que aí, a minha opinião, é ter um contrato separado, tá? Para cada um. Não deixar todo no mesmo contrato. Acho isso relevante porque, até às vezes, muitas situações todo mundo sabe como é que é a negociação, o que está no contrato de cada um. Mas às vezes não. Então, é legal ter diferentes contratos, com as metas diferentes, os valores diferentes, tudo diferente, porque pode ser que tenha um detalhe que vai ter para uma pessoa que não vai ter para outra. Assim, às vezes, uma meta é um pouco diferente, por mais que a pessoa faça uma coisa parecida, talvez. Então, é importante estar diferente, estar separado por esse tipo de coisa. O valuation mesmo, tipo, na hora de, se você se tem uma causa de recompra, às vezes o valuation de um é um valuation diferente do outro. Então, é importante. Esse tipo de coisa, por mais que possa ser uma equipe trabalhando junto e tal, é legal estar separado. Mas no mais, especificamente, eu não vejo nada diferente. Cara, Você falando ter de... atenção nos pontos que, a princípio, você percebe que são delicados para você em si. Geralmente, não vai diferenciar muito disso, sabe? Preço, meta... Cara, pensando em negócio, tipo, é muito complicado ser minoritário, tá? É muito complicado mesmo. Assim, eu vejo o VEST um instrumento, né? Uma coisa no começo, quando você vai dar um percentual relevante, né? Tipo um terço, um quarto, enfim. Você vai dar um percentual relevante e aquela pessoa vai ser um acionista relevante dentro da companhia, do quadro societário e tal. O problema é quando você bota um empreendedor numa posição não tão relevante. Ele no final do dia, ele vira um empregado com, com, com ônus societário e basicamente não tem bônus nenhum. Porque é o que eu estava falando antes. Se o cara quiser botar um corner ali, ele bota. E dificilmente alguém vai ceder algum poder de veto para uma participação pequena. Né? Então, assim, alguém, menos de 25%, dificilmente vai ter veto para alguma coisa, ou quórum para alguma coisa. Né? Acho que tem os quórums lá, mas geralmente é 70%, 80%, assim, acima disso, né? Ninguém vai botar um negócio unânime tendo minoritário no negócio, eu não conheço ninguém que faça isso. Então, assim, tem essa questão societária, que nem é do direito, mas tem a questão de business. E aí tem que entender muito bem isso, né? Ser minoritário faz sentido para mim quando a empresa tem um potencial de crescimento absurdo. Quando realmente tem um potencial de... tem um exit visível,
ela tem um múltiplo muito alto, né? Como as empresas de tecnologia têm 15, 16, 20 vezes o EBITDA. Putz, aí você está entrando ali para ganhar 20 vezes aquilo daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. Pô, beleza. Pode fazer um sentido. Agora, ser minoritário numa empresa que não tem esse poder de escala, que não tem essa projeção de tamanho, para você receber X% do lucro e não ter nenhuma aderência sobre a gestão da empresa, sendo empreendedor, é bem complicado, tá? Porque você vai passar de empreendedor a um empregado ou um diretor de luxo, digamos assim. Então, isso tem que ser muito bem pensado, tá? Porque uma coisa que eu falo é mais importante do que o contrato é que a relação seja ganha-ganha. Relações são duradouras quando são ganha-ganha. O contrato, ele só vai te proteger no momento que essa relação deixa de ser ganha-ganha e rola um conflito. É um instrumento de paz em tempo de guerra. Então, assim, Que massa, Thiago. tem que pensar muito na questão negocial, aí depois você vai para os... Eu até brinco assim, discute o negócio e depois chama os advogados, porque os advogados travam tudo. Porque é o trabalho deles. Eles querem proteger tanto o cliente que, cara, eles vão, não, mas isso aqui não pode, isso aqui não... Velho, negócio não é assim que funciona. Eu Negócio, vou ter que discordar um pouquinho do Thiago, eu não acho que ele trava tudo. Depende do advogado que você for chamar. ele tá inclusive me travando, você percebeu? Então, assim... Mas é importante você ter... Não. A negociação está bem feita para o advogado escrever a coisa do jeito que vocês realmente querem. Ele não Então, tá, porque às vezes ele quer esse é o claro. ponto. É porque, assim, geralmente o cara não sabe falar para o advogado o que ele quer e o advogado escreve uma coisa diferente. Tá? Essa é a minha experiência trabalhando com isso, quando eu fazia M&A. Tipo, a gente falava qual que era o termo negocial e não dava, então a gente falou, não, a gente vai fechar aqui e depois a gente manda o advogado resolver isso aqui. Foi o que funcionou para mim quando eu trabalhava com isso, tá? Cara, mais uma vez, o advogado está fazendo o trabalho dele, que é proteger justamente a pessoa ali no limite dela. Só que o contrato, para mim, é a formalização de uma relação que deveria ser ganha-ganha. Você dá certo. Aí eu já falo um pouco diferente, que é, chama o advogado para estar do seu lado na mesa. Porque se tiver alguma coisa que realmente não pode, o que é, em tese, muito raro, na minha opinião, ele vai te falar na hora, ó, isso aqui não tem como ser feito. Mas é para entender como é que foi feita a negociação. Porque às vezes é a parte mais difícil. Depois da negociação toda ter sido feita, você chegar e mostrar o racional daquilo, como aquilo foi construído. Se o advogado sabe como a negociação foi construída, é melhor para ele escrever. Fica mais fácil ele transcrever o que vocês construíram. Um outro ponto é, quando vocês têm se tiver uma participação um pouco mais relevante, ver se vai ser necessário assinar um contrato, um acordo de acionista, um acordo de cotista, alguma coisa assim, e o que tem dentro desse contrato. Porque, às vezes o vesting está maravilhoso, está muito bem escrito, só que aí tem essa opção de, sei lá, você vai ter que assinar um acordo à parte aqui, um parasocial, e lá tem alguma coisa que vai te prejudicar. Entendeu? Não é o vesting que vai te prejudicar, é um outro contrato que você vai ter que assinar por causa do vesting. Então é importante Muito provavelmente você vai assinar um non-compete. um E aí, local, talvez. se você sair, são 2 anos, geralmente são 2 anos sem poder fazer qualquer coisa do gênero. Então, assim, você é minoritário com non-compete ali nas costas. Então, assim, tem que ser muito bem pensado, né, no nosso mercado, pelo trabalho e potencial de crescimento das empresas que tem aqui, né? A gente vê poucos negócios, claro, o mercado está evoluindo, está melhorando, mas mesmo assim, levar um negócio para 9 dígitos, né, costuma ser difícil. Pô, você vai levar um negócio para valer 100 milhões para ter, sei lá, 2%, você botou 2 milhões no bolso, se tiver a liquidez, né? E, cara, a gente sabe que no nosso negócio é um negócio que gera muito caixa, né? Então, será que faz sentido ter o equity ou caixa, né? Porque a gente sabe gerar caixa. Então, mais uma vez, não estou falando de você especificamente, estou só refletindo pontos, porque eu já vi muitas vezes essa conversa. Eu acho o vesting muito bom para o empreendedor, porque ele pega o cara minoritário e faz o que quiser com ele, e ruim para o empreendedor que quer ser minoritário. Eu acho uma situação extremamente complicada. Eu só iria, né, se tivesse um potencial muito grande de crescimento, eu tivesse uma certa clareza desse potencial. Eu não fosse descobrir junto. Assim, o caminho está relativamente claro, é só pisar no acelerador. Eu sei que a vida não é assim, né? Mas assim,
Nem sempre a gente tem um caminho claro para os 9 dígitos, por exemplo, para os 8 dígitos. É clareza, né? Você consegue visualizar e você sabe, óbvio que você não vai saber o caminho das pedras, né? Mas você consegue visualizar isso. Foi, Até saber se porra, tem Thiago. potencial, porque nem todo negócio tem potencial de ser Exato. multimilionário. E tá tudo bem. Massa a visão, Thiago. Muito massa a visão. Muito obrigado, gente. De nada. Eu já falei aí, Thiago. Tem que ter mentoria aí, cara. Tem que entrar nesses pontos. Muito massa. Não, vamos bater esse papo aí, sim. Cara, porque assim, eu vi os dois lados da mesa. Eu comprava e vendia empresa. E depois eu fui para empresas menores que fizeram, né? Muitas empresas têm festa. Cara, a parada é que, assim, a pessoa quer fazer um contrato extremamente vantajoso para ela e não pensa na que a outra parte quer. Eu já vi gente dar veste para funcionário que não queria o veste. Ele só queria um plano de saúde, ele só queria alguma coisa a mais. Ele não queria o veste. Nem todo mundo quer ser empreendedor, nem todo mundo quer comprar risco. E tá tudo bem, mais uma vez. Agora, você também tem que se entender como empreendedor. Você vai ter que ter a sua posição. Já teve cliente meu que deixou de vender a empresa porque ele falou, velho, eu não vou ser empregado de novo, eu não estou afim. E assim, foi muito tentadora, mas falou, velho, putz, eu vou virar diretor, vou ter que preparar material para um board, não é isso que eu quero. Então tem que ser muito bem pensado. Aqui, ó, o Nilson mandou aqui. Procura avaliar se o valuation do seu business tem capacidade de entrar numa tendência em ascensão. Se ele não gera equity, ou se você não vê possibilidade de alguém comprar a sua empresa, não vai ter valor isso. Agora, se tiver exatamente. Se você não vê um valuation ascendente e uma possibilidade de exit no preço do valuation, porque uma coisa é eu pegar a minha empresa, meter 10 vezes o EBITDA, outra coisa é alguém lá assinar o contrato e a outra é alguém botar o dinheiro no banco, né? Porque tem gente que assina o contrato e não bota dinheiro. E Elon Musk é a maior prova, porque, cara, se você quiser achar um cadáver na diligência, você vai achar. Estou errado, Tomás? Se eu quiser achar um cadáver... Se você quiser, você vai achar. Mesmo se você não quiser, você vai achar. Você sempre vai achar. O problema é, você vai querer usar ele? Porque eu já vi operação acontecer com o parecer nosso, tipo assim, bicho, tem 1 milhão de problemas. Eu quero correr o risco. Vale a pena, entendeu? Não, mas eu digo o contrário. Se Se eu não quiser comprar depois de assinado, eu arrumo um jeito, é isso que eu quero dizer. Sim, sim, você coloca alguma cláusula no contrato, alguma coisa. Sim, Na diligência, você vai achar um pelo em ovo. Sim, sim, tem. E do mesmo jeito, eu já vi o cara, a gente dá parecer com 2, 3 coisinhas, 2 problemas, assim, 2 processos trabalhistas mais ou menos, e o cara não comprar por isso, né? Ele não queria um risco. Depois, no meio da diligência, ele viu outra coisa, que não era especificamente aquilo que a gente apontou, mas ele achou, tipo, não vale o risco. Às vezes ele viu no meio da diligência que o potencial do negócio era menor do que ele imaginava, alguma coisa assim. Então, é outro ponto que uma diligência bem feita é bom para os dois lados. Só que aí também, dependendo do caso, a empresa estando redonda ajuda a ela ser comprada, ajuda o valor dela a valer mais. E quanto menos problema eu tenho na diligência, em regra, mais a empresa vale. Que menos risco quem está entrando vai correr, entendeu? Então o valor costuma aumentar e mais fácil ficar é mais vendável isso. Ajudou ou confundiu mais aí? Ajudou pra caramba. Assim, óbvio que tem muitas nuances aí no meio, né? Se fosse tão simples, tava ótimo. Mas, poxa, já deu uma clareza muito boa. Assim, conversamos com outras pessoas também, né? São eu e meu sócio que a gente tá entrando nessa. E é sempre bom pisar com cuidado em solos desconhecidos, né? Porque nunca não tenho essa experiência igual o Thiago, o Thomas, e é muito massa saber, assim, prever algumas coisas que já são batidas, né, querendo ou não. Então, deu uma clareza boa. Não sei se na hora que eu falei, Lucas, mas às vezes no contrato social fundamentado, ou então no acordo de acionistas com os cotistas, pode ser que tenha uma cláusula de como, tipo, dissolução parcial para retirada de um minoritário.
Isso é importante também quando você é minoritário. Ver o que você pode ou não pode fazer, sabe? Até onde você pode ir. Porque, às vezes, ao mesmo tempo que está lá, é mais claro do que está na lei, só que mesmo assim, às vezes é muito amplo, é muito ambíguo, tipo, é justamente para pegar naquele pulo. Tipo, o majoritário vai querer tirar o minoritário em algum momento, isso sempre vai acontecer. Em casos raros não acontece, mas geralmente sempre, o cara sempre vai querer tirar. Aí qualquer coisinha que, tipo, mas é isso, não é isso, e vai ficar nesse. Então é um ponto importante quando você é um minoritário, dar uma olhada justamente nesses outros contratos. Show, pessoal. Muito show. Alguém mais tem algum ponto? Que isso aí que o Bruno, o Ivan, que isso que o Thomas falou é muito importante, porque, cara, às vezes você assina o veste, mas, cara, tem as cláusulas, tem o não compete, cara, assim, é fogo, né? Porque geralmente você vai, se der problema, você vai querer fazer o que você já fazia, né? Você vai entender? Então, isso tem que ser muito bem pensado, porque isso te tira realmente do jogo por 2 anos, né? É Às vezes fácil foi tirado. pegar, né? Às E vezes ele depois tira vem do a jogo quando arbitragem também, né? não pode falar. Não, não, é porque já teve um caso de no compete próximo, assim, e foi arbitrário, foi super complexo. O cara foi esse que o Thiago falou, foi escrito, cara. Saiu, falou, não, pô, vou fazer o que eu já fazia, que era. E cara, ficava um buraco. Justamente, o cara tem expertise naquela área, ele foi contratado porque ele era muito bom naquilo, se deu muito bem e tal, aí que saiu, ou foi saído, ele tá com um compete lá, e ele não, não vai poder fazer o que ele sempre fez, o que ele sabe. Geralmente o não compete tem um pagamento, em tese, para compensar um pouco disso, mas é arbitrário. Em média, é 2 anos. Dependendo do mercado, a gente consegue colocar 1 ano, justamente porque o mercado de vocês digital muda muita coisa muito rápido, mas existe. E é prejudicial para quem está sofrendo no compete. O Wilson mandou aí. Deixa o não compete super bem definido. Setor, nicho, indústria. Para não te limitar só na habilidade. Eu já vi assim, é proibido trabalhar com marketing digital. Eu já vi. É, É tipo, pô, que é marketing digital, né? 2, pô, basicamente, exatamente. cara, Assim, o cara não podem trabalhar mais. tirar isso aí, Thiago, é muito tranquilo. Se você colocar proibido trabalhar com, né, com vendas, pô, bicho, possível. Em 2 segundos eu peço uma liminar para o juiz e ele tira isso. Só que se você for, pô, é possível trabalhar com vendas na região tal, ou com o mercado tal na região tal, é bom e é ruim. Porque aí você não vai poder trabalhar naquilo, tal, às vezes você vai perder um parceiro, um outro, um cliente muito importante que você levou para a empresa, ou que você consegue captar. Mas é bom porque aí você consegue ir para outro mercado, tal, usar alguma expertise que você conseguiu adquirir. Geralmente, quanto mais amplo, mais fácil de ser derrubado, porque você não pode proibir ninguém de trabalhar no mundo inteiro, entendeu? Se você delimitar, tipo, o mercado, às vezes, da América Latina, dependendo do setor, então, né, da região sudeste do Brasil, já fica um pouco mais seguro para todos os lados. E, cara, tem alguma cláusula que eu consigo eliminar o não compete? Ah, se acontecer X, Y, Z, o compete não é mais válido. Isso é uma cláusula possível? É, totalmente possível. Não vou te falar assim, primeira vez que alguém me pergunta isso, não lembro de ter Tipo assim, se eu for saído, ou seja, sei lá, se o cara comprar, exercer uma cláusula que ele compra o meu veste, eu poderia vincular isso a uma cláusula que eu não compete, não existe nesse caso? Sim, não vejo o menor problema. É justamente isso, é só estar bem definido quando come e por quê. Para não ficar a dúvida, tipo assim, nesse caso aqui aplica ou não. Mas não tem o menor problema. Acho até uma boa ideia, porque às vezes o cara sai porque, assim, não teve nenhum desentendimento entre as partes, vamos supor, né? Tá trabalhando e tal, mas você viu que não tá funcionando muito bem, o cara só não tá batendo meta, ou até tá batendo as metas, mas o dia a dia é mais difícil e tal, combina, olha, já tô, né, já exerci o vesting, já tive o vesting, tô com direito, não exerci ainda, ele quer sair e não ser penalizado, isso é totalmente plausível. Vai da outra parte aceitar. Mas, assim, se uma coisa que é muito importante
o início tem que estar bem acordado e tem que estar todo mundo na paz no início, entendeu? Porque na hora de sair, combinar isso é pior. Então, Sim, fazer isso no início, conversar e deixar tudo bonitinho, no final não tem como discutir. boa. Mais uma, pessoal. Se eu quiser tirar, assim, eu sou sócio do Thiago na empresa, assim, se eu querer saber o quanto eu estou livre, assim, é fácil, se eu quisesse, no caso, você entendeu, né? Acho que se ele não tivesse aqui, seria mais fácil fazer essa pergunta. Thiago, Eu vou tirar aqui a minha câmera, pode falar, Depois- tô ouvindo. Depois eu te chamo no privado, Tom, depois eu te chamo no privado e a gente conversa. Pode deixar, John. Como é que eu tiro meus sócios e eles pagam para mim? E eu continuo com a empresa? Cara, você tá querendo me deixar num saia justo aqui, já. Não, vamos no privado, deixa essa conversa no privado, depois a gente bate um papo. Mas assim, falando isso, tem como você colocar cláusulas para tirar um sócio ou outro, vai depender e tal. Mas é uma cláusula complicada de ser acordada. Não é fácil, porque ninguém quer sair, né? Ninguém tem a possibilidade de ser tirado da empresa. Mas existe a possibilidade. Tem as cláusulas legais, assim, as possibilidades legais de dissolução total e parcial. A total é quando você acaba com a empresa e ninguém, né, ninguém recebe nada, porque às vezes tem coisa para receber. Mas todo mundo acaba com a empresa. E a parcial é que uma parte sai. Pode, no caso, eu tenho uma empresa com o Thiago, vamos supor, isso não, realmente a gente não tem, tá? E eu quero sair. Só que ele quer continuar com a empresa, quer continuar tocando a empresa. Só que ele também não quer me comprar. Ele quer deixar, tipo, eu tenho 10%, ele tem 90%, não vale a pena para ele me comprar. Porque eu não estou causando problema para ele. Mas ele está me causando problema. Então eu entro judicialmente com pedido de solução parcial. Só que a gente pode estabelecer isso no contrato. Eu posso simplesmente sair, diminuir a quantidade de ações da empresa, eu recebo um mínimo, alguma coisa assim. Se isso acordado antes, ele não vai poder chorar muito. Ou vai poder, mas vai acabar perdendo, alguma coisa assim. Mas é possível. Eu acho que um caso, não sei se vocês discutiram, né? Porque obviamente eu entrei um pouco já no final. Mas talvez um caso interessante, e eu já vi isso acontecer, mas não sei como que ficou a questão jurídica por trás disso, que é o sócio, ele tem uma participação no negócio, ele quer sair da operação, mas ele não quer deixar de ser sócio. Então o cara não trabalha mais, não coloca a mão em absolutamente nada, mas ele continua lá com os 20, 30, 40% dele na sociedade, o negócio crescendo, o negócio valuation aumentando, e esse cara não está contribuindo com esse aumento de valuation, né? Mas ele tem participação nisso porque ele mantém a quantidade de cotas dele, né? É uma situação talvez complicada aí, e eu não sei se é fácil lidar com isso. Cara, não é fácil. Geralmente, isso é o que dá mais problema. Então, a gente, empresa que está começando, tal, todos os sócios estão participando e, de repente, um deixa de participar. Ou diminui, né, consideravelmente sua participação na empresa. Uma coisa que eu acho que eu já até comentei com o Thiago em outras situações, a gente tem que lembrar sempre que existem dois chapéus, duas funções. Uma é a função do sócio, que toma algumas decisões, tem direitos, tem deveres, mas ele não tem a obrigação de ser administrador da empresa. Ele não precisa estar no dia a dia. Um sócio é um dono. Igual você é dono do seu apartamento, supondo, se a sua mulher são donos do apartamento, são donos. Você não precisa estar no dia a dia. Às vezes ela trabalha mais e você pode ficar mais em casa, então você ajuda a limpar, cuidar, fazer essas coisas, ou às vezes o contrário. Geralmente, empresa pequena ou que está evoluindo, né, no mercado de essas coisas, o sócio é o administrador. Então, ele confunde as duas funções e se confunde. Ele toma uma decisão de sócio como administrador ou uma de administrador como sócio. Estando bem separado isso, e tem que ser construído ao longo do tempo, não tem como... assim, eu não conheço nenhum caso que o cara começou a empresa com isso claro na cabeça dele. Porque não tem como. Então, assim, isso sendo construído e tal, fazendo um trabalho do que a gente chama de governança corporativa e tal, isso sendo posto para ele que, olha, essa decisão aqui, a decisão se você vai investir acima de valor fictício, tá? Tipo, R$1 milhão, é uma decisão do sócio. O administrador só pode gastar até 100 mil. Isso é importante estar separado. Porque aí, tá lá no contrato social, que o cara era administrador, recebia um prolabore, e deixou de ser administrador, deixou de ser receber o prolabore, ele vai ter que continuar tendo o direito e o dever de sócio lá, de poder decidir esse tipo de coisa, e só receber o valor dele. Só que se ele era para ser administrador e deixou de ser,
porque tipo, ele simplesmente parou de ir, ele não perde o direito de sócio, só que ele pode ser tirado da empresa de alguma forma, se isso for de alguma forma previamente acordado, porque ele não está contribuindo. Abandono, né? Meio que abandonou o negócio, dá tipo justa causa. É meio como justa causa. A gente chama de afetos societários. Ele perdeu esse afeto societário, essa vontade de ser sócio. Ele simplesmente deixou de comparecer, de ir em reunião de sócio, ou de falar alguma coisa. Ele simplesmente deixou a empresa andar. Ou então, eu estou falando isso muito de cabeça, eu nunca vi isso, mas talvez entrar na justiça e conversar, ou conversar, ou entrar na justiça e falar, olha, vamos diminuir sua participação. Você tinha 30%, só que você não está fazendo nada, a gente paga um tanto, tal, e você fica só com 10%. Aí fica mais justo o tanto que os outros vão receber, o tanto que em comparação com o tanto que os outros estão trabalhando, eles estão gerando caixa, gerando valor dele. Sim. Sim. Eu acho que no final das contas é escolher bem os sócios, né? Porque quando dá problema, o trem é complicado, né? Sim. Vai ter que desenrolar, né, velho? Não tem jeito. Vai ter que sentar na mesa e chegar num acordo. E essa é a parte que às vezes dá mais problema, principalmente no início, assim, porque os contratos não estão tão redondos, não estão extremamente bem escritos, fica uma coisa meio nebulosa, a gente combinou assim, a gente disse assim, ou então a gente tomou uma decisão assim e o cara depois não fez, e aí complica. Mas escolher bem sócio é fundamental, que eu já vi várias vezes, não foi uma, duas, só de, estava comentando com o Thiago outro dia sobre uma delas, de sócio, de repente, querer sair e começar a causar confusão, só para receber. O cara às vezes não tem direito, tem que pagar alguma coisa que a empresa não está dando lucro, mas ele quer sair e quer receber o dinheiro dele. Porque foi o que eu tinha falado, o cara não tem estômago para ser sócio, às vezes, mas entrou porque achou legal, achou bonito, mas de repente ele viu que ele não tem estômago para aquilo, para ser empreendedor. E aí causa confusão. Show. Valeu, meu cara. Show. Nada, gente. Valeu, menino Thomas. Obrigado aí. E acabou sendo uma bela de uma mentoria aí, né? Mas isso que é legal, é pegar os casos e ficar debatendo. Acho que é mais interessante do que só um ficar falando. Obrigadão, viu, Thomas? Foi Nada. top. Valeu. Fechou, galera. Valeu. Valeu, galera. Valeu, Boa valeu. noite, pessoal.